Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o questionamento a respeito da socialização na condição autista. E a pergunta é: será que de fato a pessoa na condição autista ela tem dificuldade de se socializar? Para eu responder essa pergunta, eu quero fazer uma análise universal do nosso contexto social. Tá? Eu não quero falar da neurodivergência, eu quero falar do nosso mundo. O que tem acontecido nas últimas décadas dentro do nosso planeta? Hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas naturalmente passaram a conversar menos. E isso é tão notório que a grande verificação da minha afirmação está dentro do espaço familiar. As pessoas, elas nem sempre estão juntas, quando estão juntas estão nos eletrônicos, cada um num canto, e isso se repete dentro de casa, no espaço familiar, profissional, muitas vezes no espaço social, né? Quando você às vezes sai para jantar e você vê as pessoas nos seus celulares, então nós conversamos menos. Nós vivemos uma sociedade em que hoje o valor das coisas é maior do que o valor sobre o outro, sobre a pessoa, sobre o seu semelhante, né? Nós fazemos uma busca incessante, diária, semanal, mensal, anual, de estar querendo alcançar coisas e muitas vezes nós vamos deixando de lado a vida. Filhos, esposas, maridos, irmãos, pessoas que necessitam, em virtude de alguma coisa. Nosso processo de interação no terceiro milênio hoje ele é um processo eminentemente virtual, tanto que nós temos dificuldades de estarmos em convivência. Eu acho que a pandemia foi um grande exemplo disso. Nós vivemos uma sociedade em que a individualidade ela passou a superar o coletivo, né? O eu ele passou a ter um peso muito mais significativo do que o nosso. A competitividade dentro da nossa sociedade afastou muito um espírito de união, de aglomeração, tá? Essa individualidade ela é muito pautada por orgulho e por egoísmo, tá? Afastando as pessoas por atrito, inclusive, né? Nós vivemos um momento em que as diferenças afastavam, hoje nós temos um momento em que o atrito afasta, e quando existe uma proximidade, esse atrito muitas vezes gera violência, né? Nosso limiar de frustração e de intolerância cresceu muito no social, nós criticamos e agredimos muito diferente. A conveniência, ela superou o princípio de união. Então hoje nós vivemos dentro de uma sociedade em que relações por conveniência, elas são muito fortes. O que é uma relação de conveniência? É uma relação que eu estabeleço para ganhar alguma coisa, para eu ter um benefício de alguma coisa. E essa formação de relação conveniente, ela gera um mascaramento, ela gera uma postura falseada para que esse benefício aconteça. Veja que o que eu estou falando aqui não é nenhuma mentira, são fatos, são coisas observadas no nosso dia a dia, são questões observadas tanto por neurotípicos como por neurodivergentes. Nós poderíamos empiricamente afirmar que a nossa sociedade nas últimas décadas ela assumiu uma postura e uma tomada de decisão de uma atitude não antissocial, porque o antissocial é aquele que combate o tempo todo, mas uma atitude associável,
que é a de dificultar e de impedir o processo de aproximação entre as pessoas. E aí nós falamos da pessoa na condição autista. Porque o autista ele não interage, porque ele não manifesta afeto, porque ele isso, ele aquilo. A grande questão é a seguinte: essa característica ela é vista recorrentemente e numa intensidade muito grande no mundo que nós vivemos. E nós estamos falando aí de uma escolha, nós não estamos falando de uma espontaneidade, nós não estamos falando de uma mera condição neurológica que espontaneamente te faz ter uma mudança de atitude diante do social. O que acontece na condição autista? O autista, sim, ele estabelece conexões sociais. Porém, ele estabelece conexões sociais de uma forma diferente. E eu gostaria de firmar aqui 3 pilares para a gente pensar. E o primeiro deles, e que para mim é fundamental, é que o indivíduo na condição autista, ele tem uma percepção social de uma sensibilidade maior do que do neurotípico. O indivíduo ele consegue ter um entendimento e principalmente sentir aquilo que acontece à sua volta. E o que se percebe naquilo que é descrito pelo indivíduo na condição autista? Um não desejo de participar de determinados contextos e determinadas estruturas que estão formadas à sua volta por aquilo não lhe fazer bem. Ele não foge, ele não anula, mas em virtude disso, ele estabelece uma conexão diferente. Então, este sentir da condição autista é uma coisa extremamente relevante e importante. Por que o indivíduo na condição autista, independentemente de nível 1, nível 2 ou nível 3, ele ter uma conexão mais intensa com aqueles laços que passam para ele uma segurança, eu vou usar o termo pureza, de intenção e de sentimento, porque passa a ter uma nova percepção. O segundo fator é que nós vivemos uma sociedade extremamente barulhenta. E eu falo de barulhenta no sentido de agitada, de ansiosa, de angustiada. Não é à toa que nós multiplicamos consideravelmente os diagnósticos de ansiedade e de depressão. E quando nós falamos da condição autista, nós falamos de uma condição sensório-motora. Então, a hipersensibilidade sensorial, associada a essa percepção sensível, faz com que o indivíduo estabeleça um padrão e uma intensidade de aproximação diferente com esse contexto social, para que isso não lhe agrida dentro desse aspecto, tá? E nós não podemos deixar de colocar o seguinte: o indivíduo na condição autista, independente do suporte, ele cria em si um mundo próprio, que é um mundo de conforto, é um mundo de se sentir bem. Alguns poderiam chamar isso de refúgio, tá? Mas esse mundo do se sentir bem é aquele mundo em que esta sensibilidade vai gerando dentro de si padrões, entre aspas, saudáveis de um se sentir bem. Então nós precisamos parar de alimentar o paradigma de que o autista não é sociável. Nós precisamos fazer uma avaliação muito interessante do contexto social e nós precisamos permitir com que esta nova maneira esteja presente, respeitando ela. Qual é a sua opinião? Você concorda com isso? Um grande abraço.